o meu A sua dignidade. querido. Tá aí embaixo. Rapaz, ele vai apanhar. Achei que eu queria. Vai tomar no teu... Eu queria ter gravado esse vídeo já há bastante tempo. É uma coisa que eu amo fazer e nós estamos no do verão, então nós temos frutas o suficiente para isso. Lembrando, gente, que o ato de fazer compotas, de fazer geleias, de fazer canning, que é exatamente o processo de guardar um produto para fora da temporada de uma forma que ele não estrague, pra gente é fantástico. Mas é porque, sabe por que o brasileiro não é acostumado a fazer isso? Porque aqui, como é um país tropical, a gente tem tudo o ano todo. Mas vamos parar com isso. Você provavelmente aí na sua casa, ou não, se você mora em apartamento, mas próximo de você tem, um pé de planta, uma planta frutífera que você gosta muito. Na época que estiver cheia de fruta, colhe e faz geleia. Hoje nós vamos aprender a fazer uma das melhores coisas que a humanidade já fez em sua história gastronômica, que foi geleia. Geleia, para mim, é uma das formas mais lindas de você conservar um alimento. E hoje nós vamos fazer 3 geleias muito legais, muito fora aí da caixinha de vocês. Uma delas não, mas vai ficar muito, muito gostoso. Eu espero que vocês testem vários sabores e me mandem fotos, demônios. Seguindo o padrão, vocês vão conseguir fazer a geleia do que vocês quiserem. E todas elas vão ficar, sabe o quê? Se você quiser pular toda a parte química, teórica, inteligência desse vídeo, passa para essa minutagem. Mas hoje eu indico vocês a verem um pouquinho sobre ciência e entenderem mais ou menos como funciona a parte de ligação de moléculas vegetais. Então, pessoal, seguinte. O que define geleia? É engraçado porque no Brasil a gente, com a nossa língua é gigantemente, absolutamente, gigantescamente imensa em relação a palavras, a definições, a aditivos, a gramaticais absurdos e desnecessários. O inglês é tão simples, mas para isso o inglês é muito mais complexo. Para cada tipo de geleia, eu tenho um nome no inglês. Digamos, eu vou dar um exemplo para vocês. Jelly, a gente normalmente tem como a gente aprende na escolinha de inglês. Geleia é jelly. Não, jelly é um tipo de geleia feita somente com suco da fruta. Ou seja, ela é uma base translúcida e leve. Jam já é uma geleia pedaçuda feita com a fruta esmagada, que é o que nós vamos fazer hoje. E aí nós temos também marmalades. Ah, é a marmelada! Não, marmalades são chamados geleias feitas com pedaços grandes de frutas. Ou seja, ela é quase uma compota. A gente tem esse nome aqui também. Então, e tem inúmeros nomes. Se eu for lembrar de todos, são mais de 12 nomes que eles dão para os níveis de geleia, que tem pedaços, menos pedaços, são mais claras, são mais pálidas, chutneys, que tem acidez, que são mais doces, menos doces. Só que o que a gente vai fazer aqui são bases de jam, ou seja, essas geleias feitas com pedaços de frutas. São as que eu mais gosto, eu acho que é a mais parecida com o que o brasileiro está acostumado, com a goiabada, com as geleias que a gente tem no supermercado. Geleias muito claras, que são as jellies, eu sinceramente não curto, eu acho que é um saco. São aquelas de potinho de avião, de padaria que te dão, aquelas ali são jellies. Pois é, tem gosto aquilo dali. Mas vamos começar. O que faz uma fruta ficar naquela consistência e se manter estruturada, deliciosa e conservada durante mais de um ano dentro de um pote de vidro? É só a fruta? Não, a gente tem reações químicas avançadas ali que fazem com que esse produto se torne um produto longínquo. A primeira parte é a quantidade de açúcar que nós utilizamos. Querendo ou não, o açúcar ele é um conservante.
Segunda parte é o pH, ou seja, o pH, para que esse produto ele tenha longevidade, ele precisa ser um pH um pouco mais ácido. E é o que nós vamos fazer aqui utilizando o limão e o ácido cítrico. A gente já utilizou o limão, o ácido cítrico e deu uma pequena explicação sobre isso no vídeo aqui dos biscuits, que é um vídeo que a maioria das pessoas não deu valor, mas eu gostaria que vocês entrassem. Aquele vídeo foi gravado, se eu não me engano, em março ou abril do ano passado. Mantém-se perfeito. Ó. Perfeito. Absolutamente perfeito. Dentro da geladeira, ele dura mais de um ano. Para vocês verem como utilizando a técnica correta, e vocês é só abrirem lá, é o mesmo pote, é o mesmo tudo. Só que eu não fico muito em casa, então eu não comi tudo ainda, mas eu tenho que dar de presente isso aqui para alguém. Então, crianças, é só para mostrar para vocês que tem como a gente ter um produto fantástico e incrível utilizando a técnica correta. O que é que forma esse gel das nossas geleias? Então, nós temos a quantidade de açúcar, nós temos o pH, que é mais ácido, ele é um pH mais baixo, e aí nós temos a estrutura molecular dele também. A estrutura da geleia, ela é dada por um polissacarídeo complexo chamado pectina. Pectina, como eu acabei de falar, é um polissacarídeo complexo feito de uma estrutura que parece uma raiz, onde ele tem uma corrente gigantesca de monossacarídeos de frutose e ele ramifica, ele parece uma raiz, uma grande corrente cheia de ramificações. E o que isso significa? Vamos lá, sacarídeos, monossacarídeos, eles são carboidratos. Carboidratos, como o nome já fala, são moléculas que ligam. Para cada molécula de carbono, tem uma molécula de água. Ou seja, ele é uma molécula que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Se a gente for estudar a água como um bind, como ligação, a gente vai lembrar que o que liga tudo pela água são as pontes de hidrogênio. Tá certo? É o hidrogênio da água pelos íons, principalmente de cálcio, que ligam todos esses elementos. Então, o que isso tem a ver, Bruno? Por que você está falando de monossacarídeos, de sacarídeos, polissacarídeos? Por quê? Monossacarídeos são carboidratos simples, como a glucose e a frutose, que em conjunto, quanto mais ligações nós vamos tendo, eles vão tendo complexidade. Se eu ligar duas moléculas de monossacarídeo, como a glucose, eu ligo duas, eu tenho a sacarose, que é o açúcar comum, que é uma molécula praticamente simples, muito simples, de açúcar. Se eu ligar várias moléculas de frutose, elas vão se ligando, logicamente, naturalmente, pelas moléculas, pelos íons de cálcio, eu vou ter as correntes de polissacarídeo. E o que isso tem a ver com a geleia? Os polissacarídeos, principalmente a pectina, ela, pelo meio desse íon de cálcio, ela forma uma cola entre as células das plantas. Ou seja, eu tenho uma fruta, a fruta é uma planta. Então ela vai fazer com que essas moléculas todas elas se juntem. E é isso que dá esse gel que a gente conhece da pectina. E a pectina funciona única e exclusivamente com produtos de base vegetal. E é por isso que a gente adiciona a pectina a mais exatamente para dar essa reação de cola e fazer com que ela se transforme no gel bonito e brilhante que a gente gosta na nossa geleia. Ah, e mais uma coisa, a gente adiciona essa pectina a mais porque com o calor, quando nós formos colocar ela no calor, essa geleia, essa massa, esse creme para virar a geleia, as moléculas de cálcio, os íons de cálcio, eles são deteriorados. Isso deteriora essa ligação dos polissacarídeos e faz com que essa reação ele fique mais líquido. Ou seja, a gente precisa adicionar mais pectina para que a gente tenha mais pontes de polissacarídeo que façam com que ela gelatinize. É para isso que a gente utiliza a pectina. Bruno, eu não encontro pectina pura, que é essa daqui. Se você não encontrar a pectina pura,
E você pode encontrar, se você procurar, você vai encontrar, porque na sua cidade com certeza tem uma loja aí de doces, uma loja para confeiteiro, uma loja que vende produtos para confeitaria. Eles têm esse potinho de pectina, é super barato. É a pectina hidrolisada, ela é fantástica, você consegue adicionar. Para cada quilo é mais ou menos 5 gramas de pectina, resolve, tá certo, do teu produto final. Se você não tiver, a pectina ela é encontrada naturalmente em algumas frutas. E essas frutas são riquíssimas nesse polissacarídeo, que é morango, maçã e a casca de limão. Tá certo? Nesse você encontra com facilidade. Então, se eu não encontrar a minha pectina, eu vou utilizar como base de ligação, eu vou utilizar a maçã verde. Se eu bater a maçã verde com casca e tudo no liquidificador e colocar lá dentro, eu vou ter uma grande quantidade de pectina nessa massa. Se eu for fazer uma geleia de morango, que nós vamos fazer futuramente, quando a gente for falar a aula de canning mesmo, nós vamos utilizar um morango com um pouco de maçã ou com um pouco de pectina, não tem problema nenhum. Agora, se nós vamos fazer com vários outros produtos e tudo, eu indico usar a pectina normal. Para cada quilo de fruta que nós vamos utilizar mais ou menos 5 gramas de pectina. É o suficiente. Então, já falamos demais, já falamos de ciência. Eu adoro falar de ciência, gente. Eu acho que se a gente estudar, se todo mundo estudasse um pouquinho, a gente desenvolveria coisas muito maravilhosas nesse país. Mas vamos lá. Nós vamos fazer hoje 3 geleias fantásticas. A primeira geleia que nós vamos fazer uma geleia de pimenta. É uma geleia de pimenta com abacaxi, que é uma base que fica fantástico. A segunda geleia que nós vamos fazer é a de tomate. Nossa, geleia de tomate é fantástico. A gente vai ter uma geleia de tomate com manjericão, que vai dar pra gente uma noção adocicada do que a gente está acostumado com salgado. Então, para você servir como entrada, com biscoito, salgado é um luxo, é maravilhoso. E o terceiro, nós vamos fazer uma geleia de limão siciliano, que vai ficar dedo no cara. Vamos começar. Então vamos começar a nossa geleia. Primeiro a nossa geleia aqui de abacaxi com pimenta. É maravilhosa. Essa daqui, pode ter certeza, vocês vão gostar demais. Para fazer a nossa geleia, nós vamos utilizar 100 gramas de pimenta dedo de moça. Pode utilizar a pimenta picante que você quiser. Se você gostar de mais picante, coloca habanero, coloca uma Scorpion, aí você vai pelo dedo no pimentaria que você gostar. Aqui eu tô colocando dedo de moça porque é a mais comum e todo mundo gosta dela. Vamos colocar também 300 gramas de uma pimenta de cheiro. Aqui eu estou utilizando a pimenta cambuci. Você do Nordeste pode utilizar a pimenta de cheiro. Lembrando que essas pimentas de cheiro não são a de vocês não, viu, do Pará? Que é aquela picante do capeta. São pimentas que não possuem capsaicina. Você pode utilizar também a pimenta biquinho se você quiser, se você gostar. E aí no liquidificador nós vamos colocar meio quilo de abacaxi bem maduro, bem madurinho mesmo. E para ajudar a bater eu vou colocar 100 ml de água. Assim que ele começar a bater, nós vamos colocar as pimentas. Caralho! Eu fiz tudo pra essa boca não explodir. Vai botando, bota as primeiras verdes e por último bate a vermelha bem pouquinho. A gente coloca um pouquinho mais pedaçuda. E aí, vamos colocar ele na panela. E nessa panela nós vamos colocar 500 gramas de açúcar. Aqui eu estou usando o demerara. Você pode utilizar o cristal ou o demerara. Ficam ótimos aqui. Vamos colocar 5 gramas de pectina e 1 grama de ácido cítrico. Esse ácido cítrico, além de dar uma citricidade legal, ele vai estabilizar o dulçor e vai ajustar o nosso pH. Vamos misturar e vamos levar no fogo alto. Pessoal, geleia é sempre feita em fogo alto. Não se coloca a geleia em fogo baixo, porque quanto mais tempo ela passar no fogo, mais ela vai perder aquele sabor de fruta fresca. E é exatamente o que a gente quer que se mantenha esse sabor da fruta, não um sabor de açúcar com caramelo de fruta. A gente quer o sabor da fruta. Então, quanto menos tempo ficar no fogo, mais rápido, melhor vai ser. Ele vai formar uma espuma por cima. Tira essa espuma. Peneira essa espuma, tira com uma colher, vai tirando, tira ela inteira. Se você deixar espuma, não é que vai estragar, mas ele vai ficar turvo e essa espuma vai subir, vai ficar muito estranho, vai ficar horrível. Nós vamos deixar cozinhando entre 15 a 20 minutos. Nós vamos vendo a temperatura aqui até ele bater mais ou menos 100 graus. Ele vai estabilizar entre 98 e 99. Ele precisa perder toda a água. Quando ele perder praticamente a água e ficar no ponto perfeito, ele vai bater 100 graus. Bruno, eu não tenho termômetro.
Então você vai deixar um prato de cerâmica ou de vidro ou um prato seu aí dentro do freezer e na hora que você vê que ele mudou a textura, que ele já tá virando gel, depois de uns 15, 20 minutos as borbulhas já estão mais grossas, pega uma colherzinha, coloca um pouco nesse prato congelado, espera 2 minutinhos e vira. Se essa geleia aí escorrer muito rápido, você passar o dedo e ela continuar escorrendo, não está pronta. Você tem que passar o dedo e ela tem que se manter estruturada. Aí você pode apagar o fogo. Aqui eu tenho meus potes herméticos, eles já estão bem lavados mesmo. Nós higienizamos muito bem esses potes. Nós vamos colocar e eu já vou tampar. Muita gente vai dizer assim, nossa, mas vai pegar líquido e vai cair sobre ele. Depois nós tiramos isso. O que eu quero aqui? Que ele dê uma selada com esse calor residual da nossa geleia, tá certo? E aí ele vai selar esse pote com esse calor. Ou a gente pode fazer, mas vai ser um vídeo pra frente, a gente vai fazer o processo de canning, nós vamos fazer o processo de pasteurização dele. Mas enquanto isso, pode fechar e deixar na sua geladeira, não deixa pra fora. Agora que nossa gelada de pimenta tá pronta, vamos passar para nossa de tomate com manjericão. Parece estranho, mas é do... Vamos lá. Você deve estar se perguntando, meu Deus, geleia de tomate, isso vai ficar estranho. Não, não vai. Então aqui eu tenho 2 kg de tomate tipo italiano. Não pode usar aquele tomate redondão, gente. Aqui dali, aquele estilo de tomate, que é o beefsteak, que a gente chama de longa vida, ele tem muita água e tem pouco sabor. Aqui dali é para sanduíche. A gente vai utilizar um tomate para molho. Aqui você pode utilizar ou o tomate cereja, ou a gente vai usar o tomate italiano, que eu prefiro. Porque ele dá pra gente essa estrutura de tomatão mesmo, aquele sabor tomatado mesmo. Nós vamos então tirar o topo dele, a parte onde fica o galinho, onde fica em contato com a planta. Vamos lavar bem primeiro, lógico. Vamos cortá-lo em pedaços e colocar no nosso liquidificador. Talvez no seu liquidificador não caiba os 2 kg. Então você vai colocar mais ou menos 100 ml de água, vai bater e vai adicionando os outros tomates. Nós vamos bater 2/3 do tomate aqui. Nós vamos deixar alguns tomates, mais ou menos uns 5, 6 tomates, reservados sem bater. Então, esse que você já bateu, coa bem, coa muito bem. A gente não quer toda essa carne e a pele dele dentro da nossa geleia. Joga fora o que sobrou, você pode também colocar no seu jardim para compostar, fica ótimo. Esses outros tomates nós vamos bater com uma maçã verde, tirando somente as sementes. Vamos colocar mais ou menos uns 50, 60 ml de água aí para ajudar a bater. E nós vamos bater bem batidinho e nós vamos colocar ele direto no nosso outro suco de tomate, tá certo? Porque aí nós vamos diminuir a quantidade de sólidos dentro da nossa geleia. Ele vai ficar parecendo uma jelly, que é exatamente o que a gente quer fazer aqui. Vamos apresentar 3 tipos: jam, jelly e marmalade. Aqui na nossa jelly, nós vamos misturar e nós vamos adicionar a esses 2 kg de tomate mais a maçã. Azeste o suco de um limão siciliano. 1 kg de açúcar granulado ou demerara, parece muito, mas não é, gente. Isso aqui é uma geleia. 10 gramas de pectina e 2 gramas de ácido cítrico. Vamos colocar tudo na panela e vamos deixar cozinhar. Cuidado, gente, esse daqui sobe pra caramba. Então a espuma que for fazendo vai tirando. Se ele subir muito, desliga o fogo, deixa ele abaixar, tira a espuma e você liga de volta, aí você vai ver que ele não vai subir mais. Deixa cozinhando, isso que demora mais ou menos 30, 40 minutos, ele demora um pouquinho mais, pela quantidade de água, até ele bater 100 graus e você fazer o teste do prato e ele tá perfeito. Olha que vermelho fantástico que ele fica. E aí, no nosso vidro aqui, maravilhoso, nós vamos colocar um galho grande de manjericão, eu colhei aqui na minha hortinha. Vou colocar com as flores são absolutamente aromáticas. E vou colocar a nossa geleia ainda quente no dentro com esse galho de manjericão. A gente não quer muito manjericão aqui. O manjericão vai ser um único perfume, tá certo? Tampa e deixa ele esfriar antes de levar para a geladeira. Deixa de um dia para o outro. Agora vamos para o último. Vamos começar o de limão siciliano. Nesse daqui, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais marmalade, pedaços maiores da casca e da carne do limão siciliano. Mas a gente não vai usar a parte branca, pelo amor de Jeová. Vamos fazer a nossa marmalade agora de limão siciliano. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas vocês vão adorar.
nós vamos tirar com um descascador de verduras e legumes, nós vamos tirar só a partezinha amarela bem por cima dos limões sicilianos. Nós vamos tirar aqui a casca, só essa zeste de 8 limões sicilianos, tá certo? Tira bem fininho, não deixa pegar a parte branca. Se pegar bem pouquinho, não tem problema nenhum não, viu? Tira todinho. Depois disso, nós vamos tirar a carne do limão. Então nós vamos tirar a parte branca, que é o beef, tira ele todinho, e nós vamos tirar também o miolo. Nós vamos cortar ao redor bem do miolinho do limão e vamos tirar também as sementes. Vamos deixar aqui esses pedaços grandes. Nós queremos pedaços grandes na nossa marmelade. Aqui eu estou usando total de limões inteiros, mais ou menos 1,5 kg de limão. Vamos colocar na nossa panela. E aí, no nosso liquidificador, nós vamos bater 2 maçãs verdes, tirando as sementes, com meio litro de água. Bate bem batidinho. Vamos colocar na nossa panela com os nossos limões e as nossas cascas. Vamos adicionar 1 kg de açúcar refinado. Você pode utilizar o cristal ou o demerara. 5 gramas de pectina. E 1 colher de chá de sal. E aqui nós não vamos utilizar ácido cítrico, até mesmo porque, querido, isso daqui é ácido cítrico puro, né? E nós vamos levar ao fogo. Nós vamos tirar as espumas, deixar ele reduzir, fazer o teste do prato e você vai ver como ele fica lindo. Se você quiser dar um tchan, eu não tenho aqui, mas você pode colocar 2 a 3 gotas de corante amarelo em gel para deixar ele bem amarelinho, para ele ficar lindo com aquela cara de limão americano. Você já sabe do que eu tô falando. Fica lindo também para vender, é um aspecto fabuloso para poder vender. Se você quiser também um sabor de limão siciliano tipo explosivo, coloca 1 colher de chá de extrato de limão siciliano, que fica também incrível. Você vai aumentar ainda mais o espectro de sabor de limão. Coloca no pote, deixa esfriar e guarda no dia seguinte na geladeira. E a pia tá como? Logicamente, a gente deixou esfriar um pouco, mas não deu tempo dela firmar. Ela só vai firmar amanhã, mas o que a gente tem para hoje, ela já conseguiu sim dar uma pequena firmada. Aqui, ó. Vejam aqui, ó. A parte que já estava mais próxima da geladeira, né? Ó, essa aqui é de limão. Olha isso aqui, ó. Ó. Girl! Ah, essa de limão, marmelade, ela vai servir com pão assim, com queijo, ou num sanduíche com carne de porco assada. Meu filho, é delícia. Você sente o sabor do limão bem forte, mas sente o sabor da fruta caramelizada também, da carne, do limão. Ela dá um outro tipo de textura e de sabor. Tem um leve amargor, mas é fantástico. Isso aqui com uma carne de porco. Vamos para a de pimenta. Ó, a de pimenta já deu uma firmada melhor. Ó, aqui. Logicamente ela fica numa consistência bem melhor do que essa, mas ela já tá. Botei para repetir. Mas ela já tá, ó. Essa de pimenta vai servir com um pastelzinho ou com queijo parmesão, algo bem salgado. A picância está no ponto para você que não gosta de algo muito picante. Lembra que a gente colocou, a maior parte da pimenta que a gente colocou foi pimenta de cheiro. A gente colocou só 100 gramas de pimenta dedo de moça. Então, fica num ponto ótimo de picância. Você sente a picância, mas ela não machuca. Ela é bem sensual. E aqui, agora, que ainda não deu tempo, foi a última que saiu, foi aqui a de tomate. Ela ainda não firmou, mas ela já tá pegando estrutura já. Essa de tomate é a minha preferida. Manjericão. Ó. É uma sensação nova que você tem com o tomate de comer
uma geleia com o sabor do tomate, bem adocicada, cítrica e com manjericão, e te dá aquela ideia de que você sente todo o sabor de um molho de tomate, só que adocicado e com uma textura totalmente diferente. Serve isso aqui com queijo, serve isso daqui com uma carne vermelha. Serve isso daqui, de verdade. Faz esse teste e me manda uma mensagem. Faz a geleia de tomate com manjericão. Faz com pastel, com uma entrada, com filé, com contra. Serve ele como secundário. Quebra um pouco o paradigma de você vir com uma manteiga de alho, você vir com chimichurri. Vai tomar no... Vocês são maiores e melhores do que isso. Parem de copiar uns aos outros. Serve o teu steak com uma geleia de tomate e manjericão, para tu ver o que as pessoas vão dizer. Faz isso. Sai da caixinha. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas 3 geleias. Uma jam, uma jelly e uma marmalade. Como a gente explicou no início, cada uma com sua estrutura totalmente diferente de sabor e textura. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula que a gente vai ter uma segunda, uma terceira, mas a gente vai ter que fazer também uma aula de canning, que é uma aula que a gente vai entender toda a parte de conservas, que vai ser bem legal. E nos sigam nas redes sociais, @SalomonBruno e @Cansei de Ser Chefe, Facebook, Twitter e Instagram. E se você precisar dessas e de todas as outras receitas, elas estão lá no brunosalomão.com.br. E não te esquece, miséria, entra lá no apoia.se/Cansei de Ser Chefe, dá uma ajudinha pra gente continuar seguindo, trazendo coisas novas pra vocês. E dê o like, comenta e compartilha, ativa o sininho para que a gente possa trazer pra vocês sempre coisas novas. E o YouTube não esqueça de mostrar a gente pra você. Agora eu vou comer todas elas, eu vou me lambuzar com todas elas. E aí depois eu vou começar a me lamber. E aí depois eu vou colocar pro Alf, que é meu cinegrafista, também me lamber. Beijo pra vocês.